O que minha avó escondeu naquele cofre por 40 anos destruiu nossa família em apenas 7 minutos. Algumas verdades deveriam permanecer trancadas para sempre. Minha avó, Cecília Montenegro, não era apenas uma mulher de negócios. Era uma lenda, viva. Viúva aos 32 anos, com 4 filhos pequenos, ela transformou a pequena joalheria do meu avô em um império que se estendia por 3 continentes. Em uma época em que mulheres mal podiam ter contas bancárias próprias, ela comandava reuniões com os homens mais poderosos do país, sempre com seu característico conjunto de pérolas negras no pescoço. Uma mulher deve ter 2 armas. Costumava nos dizer sua inteligência e algo que os outros desejam desesperadamente. Com o tempo, percebi que ela não se referia apenas às joias que vendíamos, mas a algo muito mais valioso, a verdade, ou a ilusão dela. Uma curiosidade sobre minha avó que sempre me intrigou. Ela adorava jogos de cartas, especialmente pôquer. Não pelos ganhos materiais, ela já era rica demais para se importar com isso, mas pelo que chamava de estudo da natureza humana. Durante esses jogos, ela frequentemente deixava os adversários ganharem algumas rodadas iniciais para depois recuperar tudo de uma vez. O segredo, Marcelo, ela me sussurrou certa vez, não é nunca perder, mas escolher quando perder. Cresci testemunhando sua força inabalável, assim como meus 2 irmãos, Renato e Felipe, e minha irmã Luísa. Éramos os 4 netos favoritos, os únicos, na verdade. Nossos pais, filhos de vovó, haviam seguido caminhos distantes do império familiar. Meu pai era diplomata na Ásia, um tio virou monge beneditino, outro morreu jovem, e minha tia vivia reclusa em Paris, afastada da família por razões que ninguém nunca explicou claramente. Aos domingos, religiosamente, reuníamos todos na casa colonial onde ela morava desde o casamento. Uma tradição sagrada, almoço em família, sem exceções ou desculpas. Vovó dizia que negócios se constroem em 6 dias, mas famílias se fortalecem no 7º. O império das joalherias, Cecília Montenegro, valia centenas de milhões. Todos nós, seus 4 netos, fomos cuidadosamente preparados desde crianças para assumir posições estratégicas no negócio. Renato, o mais velho, administrava as finanças com precisão cirúrgica. Felipe, artista nato, revolucionou o design das peças, tornando a marca reconhecível instantaneamente. Luísa, carismática e astuta, comandava o marketing com campanhas que faziam as joias Montenegro se tornarem objeto de desejo internacional. Eu, Marcelo, cuidava da expansão em mercados estrangeiros, abrindo portas em países onde o sobrenome Montenegro ainda não ecoava. Éramos próximos, ou pelo menos era o que eu pensava. Competíamos, claro, como qualquer grupo de herdeiros, mas sempre mantivemos o respeito mútuo diante da matriarca que nos observava com seus olhos de águia. Quando vovó faleceu aos 89 anos, o luto foi genuíno e profundo. Em seu funeral, compareceram ministros, embaixadores e até um ex-presidente. Mas para nós, seus netos, a perda foi além do ícone empresarial. Perdemos a coluna que sustentava não apenas os negócios, mas nossa própria identidade como família. Sem ela, sussurrou Luísa durante o velório, quem decidirá nossas disputas agora? A pergunta pairou no ar como presságio. Uma semana após o funeral, fomos convocados para a leitura do testamento. O escritório de Dr. Augusto Mendonça, advogado pessoal de minha avó por mais de 4 décadas, transbordava de antiguidades e livros encadernados em couro. Sentamo-nos os 4 em cadeiras de espaldar alto, como crianças aguardando um veredito. Dr. Augusto, homem na casa dos 70, de cabelos brancos perfeitamente penteados e terno impecável, parecia invulgarmente desconfortável. Suas mãos tremiam levemente ao ajustar os óculos. Antes de revelar as disposições testamentárias, começou ele, limpando a garganta. Cecília deixou instruções específicas e inegociáveis. O cofre em seu escritório pessoal deve ser aberto na presença de todos vocês simultaneamente. Apenas após esse ritual, poderei proceder com o restante. Que cofre? Perguntou Felipe, franzindo a testa. Vovó tinha um cofre no escritório? Ecoou Luísa.
Renato permaneceu em silêncio, mas seu maxilar tenso denunciava sua surpresa. Vocês nunca viram o cofre? Perguntei, genuinamente chocado. Todos negaram. Interessante, murmurou o Dr. Augusto. Cecília me garantiu que todos conheciam sua existência, apenas nunca o haviam visto aberto. Retornamos à casa colonial em comboio silencioso. A mansão, agora vazia da presença dominante de minha avó, parecia maior e estranhamente ameaçadora. Uma governanta nos recebeu com olhos vermelhos, ainda de luto, e nos conduziu ao escritório intocado. O aposento estava exatamente como ela deixara. Papéis organizados, meticulosamente, canetas alinhadas, a agenda aberta na última data em que esteve consciente. O perfume dela, sândalo e âmbar, ainda pairava no ar, como se sua presença estivesse apenas temporariamente ausente. No canto, atrás de uma pintura a óleo retratando a primeira joalheria, o contorno discreto de um cofre embutido na parede. Dr. Augusto removeu o quadro com reverência, revelando um cofre digital moderno, contrastando com a decoração clássica do ambiente. Dona Cecília atualizou o sistema há apenas 6 meses, explicou ele, retirando um envelope lacrado do bolso interno do paletó. A senha está aqui, com instruções expressas para ser aberta apenas nesta ocasião. Você já sentiu aquela inquietação profunda, aquele formigamento na base da espinha, como se seu corpo soubesse que algo irreversível está prestes a acontecer, doutor? Augusto inseriu uma sequência de números. Recordo-me de cada dígito até hoje. 270311954. A data de nascimento de meu avô, seguida pelo ano em que abriram a primeira loja. Enquanto o advogado digitava, notei algo estranho no modo como manipulava os números. Ele pressionava alguns dígitos com mais força que outros, como se estivesse seguindo um padrão. Lembrei-me subitamente de uma tarde em que vi minha avó fazendo o mesmo ao jogar cartas. Pressionava algumas cartas ao descartá-las, um código silencioso para seu parceiro de jogo. Dentro, em contraste com nossas expectativas de joias ou dinheiro, encontramos apenas documentos amarelados pelo tempo. Um álbum de fotografias antigo, uma pequena caixa de joias fechada e um pendrive moderno com a inscrição "Assistam juntos" em caligrafia que reconheci imediatamente como de minha avó. Isso é tudo? Renato não conseguiu disfarçar sua decepção. Doutor, Augusto gesticulou em direção ao pendrive. Sua avó foi explícita. O conteúdo digital deve ser visto por todos, simultaneamente, antes de qualquer outra revelação. Luísa conectou o dispositivo à televisão embutida na estante. Após alguns segundos de tela preta, surgiu a imagem de nossa avó, sentada naquele mesmo escritório, usando o conjunto de pérolas negras que a acompanhou por décadas. Pela iluminação e por seu aspecto, o vídeo parecia ter sido gravado em poucos meses antes de sua partida. Meus queridos netos, começou ela, sua voz firme contradizendo os sinais de idade em seu rosto. Se estão assistindo isto, é porque já não estou entre vocês. Primeiro, não chorem mais do que o necessário. Vidas longas como a minha não devem ser lamentadas, mas celebradas. Um sorriso breve iluminou seu rosto austero antes de continuar. Por um instante, quase imperceptível, seus olhos desviaram-se ligeiramente da câmera, como se verificasse algo ou alguém fora de quadro. Há verdades que mantive em segredo por décadas. Verdades sobre nossa família, sobre o império que construímos juntos e sobre cada um de vocês. Verdades que, como joias brutas, precisam ser lapidadas com cuidado para não destruir sua essência. Ela ajustou as pérolas negras em seu pescoço, girando-as de uma maneira peculiar, exatamente como fazia quando blefava durante os jogos de pôquer familiares. Senti meu estômago contrair. Ao meu lado, Felipe engoliu em seco audivelmente. Renato permanecia impassível, mas uma veia pulsava em sua têmpora. Luísa apertava o crucifixo que sempre carregava, um presente de nossa avó em seu aniversário de 15 anos. O que aconteceu nos próximos minutos transformou nossas vidas em um pesadelo complexo e elaborado, do qual ainda tentamos despertar, e completamente. O império das joalherias Montenegro não começou com seu avô, como todos acreditam e como consta em nossa história oficial.
revelou minha avó, inclinando-se ligeiramente para frente, como se estivesse compartilhando um segredo, mesmo através do tempo e do vídeo. Começou com um roubo meticulosamente planejado. O choque coletivo foi palpável. Renato chegou a soltar uma risada nervosa, logo silenciada pelo olhar reprovador de Dr. Augusto. Minha avó prosseguiu, relatando como meu avô, originalmente funcionário de confiança de uma antiga joalheria pertencente a imigrantes judeus, havia sistematicamente desviado peças raras e pedras preciosas de seu patrão durante anos. A história que conhecíamos sobre uma herança modesta investida sabiamente era uma fabricação cuidadosamente construída ao longo de décadas. Com essas joias, abrimos a primeira loja em 1954. Os Goldstein, nossos antigos patrões, perderam tudo na mesma época. Vítimas não apenas do roubo, mas de uma campanha de difamação que seu avô orquestrou para desviar suspeitas. Quando seu avô morreu subitamente aos 42 anos, eu tinha 4 filhos pequenos e um segredo devastador para guardar. Continuei o negócio da única maneira que conhecia, confessou ela, sem um traço de remorso em sua voz. Usando segredos e mentiras como ferramentas tão valiosas quanto as gemas que vendíamos. A atmosfera no escritório ficou densa, quase irrespirável. Dr. Augusto permanecia impassível, sugerindo que já conhecia estas revelações. Compensei os descendentes dos Goldstein secretamente, continuou ela. Encontrei o neto sobrevivente décadas depois e transferi propriedades e valores que excediam muitas vezes o que foi roubado. Não por culpa, jamais senti culpa, mas porque um império construído sobre areia eventualmente desmorona. Então veio o golpe mais devastador. Minha avó revelou que, preocupada com o futuro de seu legado, havia monitorado cada um de nós durante anos. Câmeras discretas, grampos telefônicos, acesso a e-mails e mensagens informantes em posições estratégicas nas empresas. Renato, disse ela, seus olhos penetrantes, parecendo fixar-se diretamente nos de meu irmão através da tela. Descobri suas negociações paralelas com nossos concorrentes da Ásia. Sei sobre os esquemas de desvio de dinheiro para contas nas Ilhas Cayman, que vem acontecendo há 3 anos. Tenho cópias de contratos, gravações de ligações, comprovantes de transferências. Meu irmão empalideceu visivelmente, sua postura confiante desmoronando como um castelo de cartas. Todos nos viramos para ele em choque sincronizado. Felipe continuou impiedosamente. Suas criações premiadas internacionalmente, roubadas de designers independentes que você contratava como consultores, sugava suas ideias e depois demitia. Tenho todas as provas, os esboços originais, os contratos abusivos com cláusulas de confidencialidade, os depoimentos gravados. Felipe deixou escapar um som estrangulado, algo entre um soluço e uma negação. Luísa, sua ascensão meteórica. Após derrotar sua principal rival pela diretoria de marketing, não foi mera coincidência. O acidente que a deixou incapacitada não foi acidente. Tenho as mensagens entre você e o mecânico que sabotou os freios de seu carro, as transferências bancárias, as ameaças quando ele quis mais dinheiro. Minha irmã cobriu o rosto com as mãos, seu corpo sacudindo em soluços silenciosos, ou seria riso. Na tensão do momento, era impossível distinguir. Meu coração batia tão forte que temia um infarto. Ela chegaria a mim a qualquer segundo, expondo algum segredo terrível que nem eu mesmo sabia possuir. E Marcelo, pronunciou finalmente, após uma pausa teatral que pareceu durar uma eternidade. Meu neto mais discreto. Ela fez outra pausa agonizante. O único que nunca traiu minha confiança. O único que, mesmo tendo oportunidades incontáveis, manteve-se fiel não apenas ao negócio, mas aos valores que fingi ter durante toda a minha vida. O vídeo prosseguiu com minha avó anunciando sua decisão final. Por isso, deixo todo o controle, acionário e administrativo das empresas Montenegro exclusivamente para Marcelo.
Aos demais, uma pensão mensal vitalícia, generosa, mas condicionada ao afastamento completo e irrevogável de qualquer aspecto dos negócios da família, além da assinatura de acordos de confidencialidade sobre tudo que foi revelado hoje. Ela ajustou as pérolas negras antes de sua conclusão. Dr. Augusto tem todos os documentos necessários, incluindo confissões assinadas por cada um dos envolvidos em suas respectivas indiscrições. Caso optem por contestar minha decisão, estas provas serão entregues às autoridades competentes. Escolham sabiamente. O vídeo terminou com um close em seu rosto sereno, quase satisfeito. O silêncio na sala era tão absoluto que podíamos ouvir o tic-tac do relógio de pêndulo no corredor. 3 pares de olhos me encaravam com uma mistura tóxica de emoções, choque, raiva, traição e algo ainda mais perigoso, desespero. Você sabia disso? Estava conluiado com ela? Acusou Renato, subitamente reanimado pela raiva, avançando em minha direção com os punhos cerrados. Claro que não, protestei recuando instintivamente. Estou tão surpreso quanto vocês, nem sabia que éramos monitorados. Luísa derrubou um vaso valioso, o estrondo momentaneamente interrompendo a escalada de tensão. Impossível! Ninguém é tão perfeito, gritou ela apontando para mim. O queridinho da vovó, sempre tão correto, deve ter armado isso tudo. Felipe permanecia em silêncio sepulcral, mas seu olhar transmitia uma promessa silenciosa de vingança. Dr. Augusto interveio com autoridade surpreendente para sua idade avançada. Senhor e senhora, há mais documentos no cofre que devem ser examinados. Provas detalhadas de todas as acusações feitas por Dona Cecília, além de um meticuloso plano de sucessão já protocolado e registrado em 3 diferentes cartórios. Além disso, continuou o advogado, fui instruído a informar que cópias de segurança de todas essas provas estão em poder de 5 diferentes escritórios de advocacia, com instruções para divulgação caso algo suspeito aconteça com o Sr. Marcelo nos próximos anos. Os dias seguintes foram um pesadelo de proporções kafkianas. Renato ameaçou contestar o testamento judicialmente, alegando que nossa avó sofria de paranoia senil, apenas para recuar rapidamente quando o Dr. Augusto apresentou 3 laudos médicos independentes atestando sua plena capacidade mental até o fim. Felipe desapareceu sem despedidas, levando consigo desenhos, protótipos e descobrimos depois uma coleção inteira de pedras preciosas da empresa. Sua fuga só confirmou sua culpa aos olhos dos poucos funcionários que souberam do escândalo. Luísa, enfrentando a possibilidade real de acusações criminais por tentativa de homicídio, negociava febrilmente um acordo com promotores públicos através de advogados indicados pelo próprio Dr. Augusto. Uma última gentileza de nossa avó. Eu estava sozinho, herdeiro relutante de um império construído sobre mentiras e traições, vigiando constantemente por medo de retaliação dos meus próprios irmãos, pessoas com quem compartilhei a infância e que agora me viam como inimigo. As joalherias continuavam funcionando, alheias ao drama familiar. Assumi o comando com a sensação constante de ser um impostor, um ator principal em uma peça cuja trama desconhecia. Cada funcionário antigo me parecia potencialmente um informante de minha avó. Cada documento assinado, uma possível armadilha. 2 semanas após o fatídico dia da revelação, retornei ao escritório pessoal de minha avó, buscando algum sentido em meio ao caos. Examinando novamente o cofre, notei algo que havíamos perdido na comoção inicial. Um pequeno botão, quase invisível na parede interna. Ao pressioná-lo, um compartimento secreto se abriu no fundo do cofre. Dentro, um único envelope amarelado, selado com cera vermelha impressa com o brasão Montenegro, endereçado simplesmente para Marcelo quando estiver sozinho. Com mãos trêmulas quebrei o selo. A caligrafia elegante de minha avó cobria 2 páginas de papel de linho. Meu querido Marcelo, se está lendo isto, é porque fez exatamente o que eu esperava. Voltou ao cofre, sozinho, buscando respostas. Sempre foi o mais curioso e o mais perspicaz. Perdoe-me pelo jogo cruel que criei. Não havia câmeras, não havia grampos, não havia provas contra seus irmãos. Tudo foi uma elaborada mentira. Meu último e mais sofisticado blefe. Lembra-se daquelas tardes de domingo, após o almoço,
quando ensinei todos vocês a jogar pôquer. Você era o único que percebia quando eu estava blefando. Notava como eu girava minhas pérolas negras entre os dedos, como estou fazendo agora no vídeo que assistiram. Era meu tell, minha denúncia involuntária que apenas você identificava. Renato nunca desviou um centavo sequer. Pelo contrário, sua cautela excessiva com as finanças salvou a empresa durante a crise de 2008. Felipe nunca plagiou ninguém, seu talento sempre foi genuíno, confirmado por avaliações anônimas que solicitei internacionalmente. E Luísa, impulsiva mas jamais criminosa, nunca esteve envolvida em qualquer acidente. Criei esta farsa por um único propósito: revelar quem realmente se importa com o legado, não com o dinheiro. Quem permaneceria digno após perder tudo. Quem ficaria ao seu lado quando todos os outros se afastassem. A verdadeira herança Montenegro não são as joias, as lojas ou as contas bancárias. É a capacidade de enxergar além das aparências, de testar lealdades, de construir impérios, não apenas financeiros, mas de relações verdadeiras. Agora você possui a verdade. A escolha do que fazer com ela é inteiramente sua. Dividir o império, manter o controle, revelar meu último engano. Qualquer decisão que tomar será a correta, porque será sua. Com amor eterno, sua avó, Cecília. PS. O Dr. Augusto sempre foi meu parceiro de blefe. Observe o quadro sobre o cofre. As cartas na vitrine são um straight flush. A mão perfeita para um blefe perfeito. Durante dias, carreguei o peso daquela revelação sozinho. O império estava efetivamente em minhas mãos, legalmente inatacável. Poderia simplesmente seguir adiante, deixando meus irmãos acreditarem nas mentiras de nossa avó, administrando tudo sozinho como ela planejara. Ou simulara planejar. No entanto, a mesma intuição que me levou a descobrir o compartimento secreto me dizia que este não era o verdadeiro teste final de Cecília Montenegro. Durante a reunião de reconciliação, quando mostrei a carta a meus irmãos, um momento de compreensão coletiva nos atingiu. As pérolas! Exclamou Felipe subitamente. Ela estava girando as pérolas negras no vídeo exatamente como fazia quando blefava no pôquer. E o quadro com o baralho na vitrine, completou Luísa, era uma pista o tempo todo. Renato balançou a cabeça entre admiração e frustração. Ela nos enganou usando exatamente as mesmas técnicas que nos ensinou a identificar. Jogando com nossas mentes até o fim. Não, corrigi. Ela estava nos ensinando sua última lição. A diferença entre um blefe comum e um grande blefe é que o segundo revela uma verdade maior. Ela mentiu sobre nossos erros para revelar nossa capacidade de perdão. Isso poderia ser apenas mais uma manipulação sua, sugeriu Renato, sempre o cético, embora sua voz carecesse de convicção. A caligrafia, o papel, o selo de cera. Tudo autêntico, respondeu Felipe, o artista que conhecia melhor que ninguém os detalhes estéticos da avó. Por que nos mostrar isso? Questionou Luísa diretamente. Você tem tudo agora. Legalmente, o império é seu. Porque não quero um império sem uma família. Respondi simplesmente, empurrando em sua direção os documentos que havia preparado. Transferência de ações igualitária, 25% para cada um. Administração compartilhada, com direito a veto rotativo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Renato foi o primeiro a reagir, empurrando os documentos de "Volta para mim com força, isso é outra manipulação", disse ele, a voz trêmula de raiva contida. "Primeiro, vovó, agora você. Quer parecer nobre para depois nos controlar por baixo dos panos?" Luísa pegou a carta, relendo-a obsessivamente. "Como sabemos que isso não é falsificado? Talvez você tenha forjado tudo. Afinal, já acreditamos em uma mentira antes." Felipe mantinha-se em silêncio, olhando pela janela, completamente desconectado da discussão. "Não vou implorar pela confiança de vocês", respondi finalmente. "Podem levar a carta para análise grafológica, consultar especialistas, podem manter sua desconfiança, mas os documentos de transferência são reais e estão assinados. Não há armadilhas." Os três se entreolharam. Décadas de convivência permitindo uma comunicação silenciosa que eu não conseguia decifrar. "Preciso de tempo",
disse Renato finalmente levantando-se. Isso é demais. Durante 2 semanas não tive notícias deles. Continuei administrando o império sozinho, cada dia mais convencido de que havia perdido minha família para sempre. Na 3ª semana, Luísa apareceu sem aviso no escritório principal. Eu falei com o Dr. Augusto, disse ela, sem cumprimentos. Confirmei a autenticidade da carta e depois contratei um detetive para investigar você. Levantei as sobrancelhas, surpreso com sua franqueza. E descobri que você recusou 3 ofertas milionárias de compra que chegaram após a morte da vovó, continuou ela. Ofertas que poderiam te dar muito mais dinheiro do que dividir a empresa conosco. Ela se sentou, parecendo subitamente exausta. Por que, Marcelo? Por que não aceitou? Porque dinheiro é apenas dinheiro, respondi. O que vovó construiu, o que construímos juntos. Isso é irreproduzível. No dia seguinte, Felipe apareceu, trazendo consigo os desenhos e protótipos que havia levado. Não consegui trabalhar em nada novo, confessou ele, espalhando os desenhos sobre minha mesa. Sem vocês, sem a família, as ideias simplesmente não vêm. Renato foi o último a ceder e o fez à sua maneira, aparecendo com uma auditoria completa das contas da empresa que havia realizado por conta própria durante sua ausência. Você não desviou 1 centavo, disse ele, jogando o relatório sobre a mesa, e melhorou a margem de lucro em 3% em apenas 3 semanas. Ele estendeu a mão formalmente. Talvez possamos tentar essa ideia de gestão compartilhada, como um período de teste. Não foi instantâneo, não foi fácil. Durante meses, cada reunião era um campo minado de desconfianças. Cada decisão, um teste. Cada discordância ameaçava reabrir feridas mal cicatrizadas. Mas lentamente, a confiança começou a se reconstruir. Não a confiança cega da infância, mas algo mais maduro e resistente, forjado na adversidade e na escolha consciente de em perdoar. Ela nos quebrou, murmurou Felipe, 6 meses depois, quando finalmente conseguimos finalizar nossa primeira coleção colaborativa. Para nos reconstruir mais fortes, completei. Decidi dividir a empresa igualmente entre nós 4. Não por obrigação legal ou medo de retaliação, mas porque entendi a lição final de minha avó. Impérios podem ser construídos por indivíduos implacáveis, mas só sobrevivem através de gerações por meio de famílias unidas por algo mais forte que o sangue, a confiança reconstruída após ser severamente testada. Hoje, 5 anos depois, as joalherias Montenegro prosperam sob nossa gestão compartilhada. Mas o caminho até aqui foi repleto de recaídas e momentos de tensão. Os primeiros 2 anos foram os mais difíceis. Houve momentos em que Renato ameaçou abandonar tudo, especialmente quando descobriu que eu havia cancelado alguns de seus projetos durante o período em que estive sozinho. 1 mês inteiro de silêncio entre nós só foi quebrado quando ele percebeu que minhas decisões haviam salvado a empresa de um grande prejuízo. Felipe enfrentou seus próprios demônios, passando por uma fase de bloqueio criativo paralisante. Não consigo criar sabendo que vocês estão avaliando cada traço, suspeitando que roubei ideias, confessou durante uma crise. Foi somente quando decidimos implementar um sistema de crédito colaborativo, reconhecendo publicamente todos os envolvidos em cada coleção, que ele voltou a florescer. Luísa, talvez a mais profundamente afetada pelas acusações fictícias, precisou de terapia para lidar com a ideia de que nossa avó a julgava capaz de assassinato. Como ela pôde imaginar algo tão horrível sobre mim? Questionava repetidamente. Sua cura começou quando encontramos diários de nossa avó, revelando sua própria luta com paranoia na juventude. Quanto a mim, precisei aprender a não ser o salvador da família, deixando que cada um encontrasse seu próprio caminho para a reconciliação. Hoje, finalmente, Renato comanda as finanças com transparência total, mas mantém seu ceticismo saudável que nos protege de riscos desnecessários. Felipe revolucionou nossa abordagem ao design, criando um programa de mentoria para jovens talentos. Luísa transformou o marketing em uma força que celebra a autenticidade, compartilhando até nossos erros e aprendizados com o público. E eu
Mantenho nossa expansão internacional, carregando sempre comigo as pérolas negras de minha avó, não mais como um fardo secreto, mas como um lembrete de que até as pessoas que amamos são complexas e imperfeitas. O teste final que nossa avó arquitetou nos quebrou completamente antes que pudéssemos nos reconstruir, mais fortes e unidos do que jamais fomos. E o cofre? Mantemos aberto como símbolo permanente de que segredos podem destruir tanto quanto construir. Você já se perguntou o que realmente mantém sua família unida? É o amor incondicional ou são os interesses compartilhados? As heranças mais valiosas são as que podem ser contabilizadas ou as que permanecem invisíveis aos olhos? Como reagiria se descobrisse que foi testado dessa forma por alguém que ama? Você confiaria novamente em alguém que te testou desse jeito? Deixe nos comentários sua opinião e obrigada por nos escutar. Até a próxima história.